Um Boeing com mais de 100 pessoas a bordo perdeu parte dos instrumentos no meio das nuvens logo ao decolar da cidade mais populosa do país, São Paulo, levando os pilotos a declarar emergência. Esse episódio foi em outubro e o diálogo entre controlador e pilotos está publicado em sites especializados em aviação na internet. A conversa demonstra que o controlador em terra foi decisivo para o final feliz. O Boeing 737-800, novo em folha, recém-incorporado à frota da Gol, decolou pouco depois das 3 da tarde de 16 de outubro de Congonhas, com destino ao Santos Dumont. Era um dia feio como este, nuvens bem próximas ao solo, que tiraram a visibilidade dos pilotos logo depois do avião sair do chão. Foi quando tudo começou. Mayday. 1536, controle, prossiga. 536, Mayday. Mayday é o código internacional para emergência. Vem do francês M'aider e significa no mundo inteiro um pedido urgente de ajuda. O Mayday foi ouvido aqui na sala de controle de aproximação de São Paulo, o espaço aéreo mais movimentado e às vezes o mais congestionado da América do Sul. Uma área com aviões chegando e saindo de 5 aeroportos bem próximos uns dos outros. O piloto reporta a perda do sistema de controle de voo, que depende das indicações de altitude e velocidade, sem as quais é muito difícil controlar um avião, ainda mais como o Boeing estava no meio das nuvens, sem ver nada. Em vez de virar à esquerda para o Rio de Janeiro, como era esperado, o avião continua em frente, subindo. O senhor está em condições normais para ser vetorado? Informações de velocidade aparentemente erradas. Nós vamos estabelecer o sistema e já lhe retorno já. Podemos manter nessa posição aproximadamente uns 2 minutinhos. Quem tem de tomar uma decisão é este controlador, Ricardo Blanco, 31 anos de profissão. Hoje, ele se lembrou do que sentiu naquele momento. Disparou. Tanto que no primeiro momento, quando eu peço para ele prosseguir, eu estou até um pouco mais ofegante. Mas aí com o passar, com o desenrolar da ocorrência, aí eu vou conseguindo manter a calma, né? Havia outros aviões na frente do Boeing, mas os pilotos dizem que não podem desviar. Se for possível, inicie curva esquerda agora para a proa 90. Não, ainda não. Sem poder confiar nos próprios instrumentos, os pilotos precisam das informações de terra para se orientar. Dependem do controlador, que tinha diante de si esta tela de radar. No destaque, os dados sobre o voo 1536. Nossa velocidade seria então 237, é isso? Aparentemente 230 ground que eu recebo aqui. Pensam em voar para o Galeão, mas desistem ao saber que as condições de visibilidade do Rio são tão ruins quanto as de São Paulo e continuam sem saber por meios próprios em que altitude e velocidade estão voando ou onde estão. Estou passando agora a voar sobre o mar, ok? Ground speed agora 239, 9.100 pés. Os pilotos perguntam sobre Campinas. Campinas operando visual nos mínimos, pista 33. Tá certo, vai para Campinas, senhor. Era o aeródromo que as condições meteorológicas vigentes eram as melhores no momento, além de ter uma pista mais longa, né, que poderia ajudá-lo nesse momento também. De Santos para Campinas naquela tarde, era como alguém trafegar na contramão de uma grande estrada. Já havia uma equipe, a minha retaguarda, que já tomou providências como a suspensão de decolagens de aeródromos dos aeroportos Congonhas, Guarulhos, Jundiaí. E Blanco passa a dirigir os pilotos do Boeing, a vetorá-los, como se diz na linguagem da aviação. Seria como nos vetorar até a final da 33, é possível isso? Positivo, vou vetorar até a final da 33. O painel continua deixando os pilotos confusos. As informações que eu estou tendo de vento aqui nessa condição, eu estou com uma informação de 130 nós de vento de proa nessa condição aqui. Não é uma realidade, com certeza. Não é uma realidade. Os bombeiros e equipes de salvamento em Viracopos querem saber quantas pessoas e a quantidade de combustível a bordo. Ó, senhor, o POD nosso é 105. Não temos artigos perigosos a bordo. Tem mais 2 horas e 20 de autonomia. Ok. Já bem próximo ao aeroporto, começa a fase crítica. O vento está tirando o avião da rota. Mas Blanco havia calculado esse desvio, a deriva, também. Vinha em uma trajetória em que o vento pegava ele de lado. Então a tendência do vento era jogá-lo para fora do alinhamento. Já na aproximação final, eu sabia que eu poderia não ter uma outra chance ali. Ligeiramente à direita do curso, passa 5 graus à esquerda. Era assim que ele avistava o Boeing. Estes são os momentos vistos pelo radar do controlador do avião, já próximo do solo. Vem a frase que todos queriam ouvir. A visual já
cabeceira agora no 530. E instantes depois. Está no solo, gol no 530. Grato aí pela sua colaboração. Tanto o piloto como o copiloto telefonaram depois, agradecendo a nossa intervenção, informando que apesar de ter muitos anos na atividade também, foi um tipo de emergência bem diferente da que se possa ter tido anteriormente. Vocês saíram para tomar uma cerveja? Não, ainda não, mas a gente vai ter oportunidade ainda. A causa da pane sofrida pelo Boeing não foi oficialmente divulgada, mas teria sido um simples cabo solto num dos computadores de bordo. A gente está no Centro de Aproximação de São Paulo. É um órgão de controle de tráfego aéreo que lida com aproximações e decolagens de aeronaves na Terminal São Paulo. A Terminal São Paulo é uma área que é composta por vários aeroportos importantes, né, da região, como por exemplo Guarulhos, Congonhas, Campinas e também o Campo de Marte. A gente tem em torno de 200 controladores nesse órgão que é o APP São Paulo. A gente tem 14 setores de trabalho, né? Cada setor seria, por exemplo, mais ou menos uma console. Fisicamente falando, aqui dentro, seria uma console dessa, onde trabalha um controlador e também um assistente, dependendo da densidade, da demanda de tráfego aéreo. Aqui, no Controle São Paulo, nós organizamos o tráfego e deixamos ele, digamos, alinhado. E assim que ele estiver alinhado com a pista, já em condições de prosseguir na aproximação, nós transferimos ele para a torre, que é um local onde tem também um controlador de voo habilitado, capacitado para a região dele. E nesse serviço, ele que vai dar a autorização de pouso quando a aproximação e, se for uma saída, autorização de decolagem. A gente faz aqui o que vem logo depois da decolagem até logo antes da aproximação, antes do pouso. O trabalho em si, enquanto a gente na frente da posição controlando o voo, ele basicamente é monitorar o movimento das aeronaves, que já tem rotas pré-definidas. Então, a partir daquilo que a gente já sabe que as aeronaves vão fazer, a gente vai efetuar de fato o controle, separando as aeronaves, dando fluxo e deixando com que tudo fique ordenado, na maior segurança possível. Cabe lembrar que o produto final, o que a gente vende aqui dentro do controle de tráfego aéreo é segurança, ela vem sempre em primeiro lugar. São Paulo. 3 dos 4 aeroportos mais movimentados do Brasil. 36 aeródromos, 660 mil movimentos aéreos por ano, transportando mais de 75 milhões de passageiros. Gerenciar o fluxo de movimentos aéreos é não só acompanhar, mas antecipar o gradativo crescimento das demandas nos próximos anos e oferecer soluções que comportem com eficiência a estrutura do espaço aéreo com a máxima otimização dos recursos. Preparar a estrutura do espaço aéreo na maior terminal do país é a missão do projeto Terminal São Paulo NEL. Empreendimento do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, gerenciado pelo Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, a Terminal São Paulo NEL representa a modernização e a reestruturação completa desta que é a principal terminal da América Latina. Aumentar a capacidade do espaço aéreo de forma a acomodar a demanda prevista para os próximos 10 anos. Reduzir esperas, atrasos e o consumo de combustível das aeronaves, contribuindo para uma redução da emissão de gás carbônico. Simplificar rotas e reduzir as coordenações entre pilotos e controladores e manter os elevados índices de segurança operacional. Parte integrante do programa Sirius Brasil, o projeto TMA São Paulo NEL impacta no gerenciamento de tráfego aéreo com a alteração de diversas rotas do Centro de Controle de Área de Brasília e de Curitiba, bem como as áreas de controle terminal do Rio de Janeiro, Pirassununga, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. O destaque desse projeto é o Point Merge,
método de sequenciamento de chegadas na terminal que organiza os fluxos de entrada para um único ponto. Implementado em 25 países pelo mundo, aqui será aplicado para o fluxo de aeronaves nas aproximações da terminal de São Paulo. O sistema consiste em 2 arcos, um maior e outro menor, que conduzirão as aeronaves para um ponto de convergência, o merging point. Alongando ou encurtando as trajetórias das aeronaves de acordo com a necessidade, os controladores atuarão de modo a privilegiar o perfil ótimo de descida. TMA São Paulo NEO, tecnologia de ponta e a qualidade de controle de tráfego aéreo que há 80 anos mantém o Brasil na vanguarda da aviação mundial. Da 3993, pouso autorizado, pista 3 esquerda, vento 130 graus, 04 máximo. Gol no 403, arremeta. Gol no 403, arremeta. Iniciando arremetido no 403. No 403, arremeta conforme a carta, chame São Paulo 11915. A aeronave cruzou a pista ali sem autorização da torre, ok? Afirmativo, arremetendo 1915 no 403.